Boa tarde! Seja bem-vindo a mais uma conversa produtiva, aquele nosso cafezinho de trabalho. E como anunciado, a gente vai estar recebendo uma convidada muito especial. Ela é empoderada, vocês vão conhecer muito o desafio que ela teve e vai compartilhar com a gente toda a sua trajetória profissional. Mas antes de mais nada, eu queria pedir aquela gentileza, por favor, aperta o botão de curtir. Quem puder, compartilhe essa live e se inscreva no canal. Assim a gente vai compartilhar esse conteúdo e o algoritmo do YouTube vai estar entendendo, como também do Instagram, e vai estar direcionando para mais pessoas que queiram saber um pouquinho sobre as curiosidades da profissão e do dia a dia, da rotina de trabalho desses empreendedores, desses trabalhadores bem-sucedidos, né? Então, agradeço isso. Vamos começar. Está aqui comigo Débora Flores. Olá! Muito obrigado pelo convite, Dia. É um prazer enorme estar aqui com você, viu? Parabéns pelo programa, pelo sucesso do programa, que tem um propósito tão lindo que acabei de saber aqui, me explicou e eu fiquei encantada e estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho aqui com vocês. Eu me sinto honrado por você estar disponibilizando o tempo e realmente a gente tem essa necessidade de estar levando essa informação. Isso veio de toda uma trajetória profissional minha. A galera que acompanha aqui sabe o tanto que eu procurei e as edtechs, que são as startups no ramo de educação, e quando eu tive a possibilidade de conviver com a academia, que são as universidades, os colégios, a gente viu que a galera precisa buscar informação. E hoje a internet e as suas plataformas é o lugar onde mais a galera utiliza a ferramenta de busca para entender isso. E eu tenho certeza que a sua história, a trajetória profissional, com certeza vai motivar mais pessoas que estão na área, e que pensam, pô, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso criar minha metodologia? E também as pessoas que estão em outras áreas, Débora, porque por incrível que pareça, a transição de carreiras é uma das coisas mais comuns. Sim. A galera que começa uma faculdade e quer fazer outra é normal demais. Já vieram vários convidados aqui que ficam. E é interessante que a galera conheça mesmo essa sua trajetória para seguirmos adiante. Vamos começar? Vamos embora. Nome completo? Débora Flores da Fonseca. Quantos anos mais de profissão? 20 anos de profissão. Legal, legal. E como é que foi bem o começo dessa história, da sua trajetória profissional? Ah, formação acadêmica é importante. Vamos lá, então. Sou graduada, pós-graduada e mestre em Educação Física, todos na Universidade de Brasília. Legal. Então, essa minha base, sem dúvida nenhuma, foi fundamental na minha história, né? Para a consequência, né, de tudo. O início da minha carreira foi bem interessante, porque diferente do que a gente estava conversando agora, né, que os jovens às vezes ficam meio perdidos naquele início, eu me encontrei muito rápido. Então, desde o terceiro semestre na faculdade, que é quando o estudante começa a poder estagiar, né, eu já comecei no lugar certo, no melhor lugar que eu poderia estar naquele momento. Então, na época, a melhor academia de Brasília era a Companhia Atlética, a maior, né? Sim. Que eu tenho um carinho enorme, fiquei lá até me formar. Então, assim, já comecei numa academia premium, numa academia rede, né? Que tem toda uma estrutura por trás de educação, inclusive, né? Para estagiários. Então, ali eu já tive uma formação maravilhosa em paralelo com a faculdade, que o curso de Educação Física aqui em Brasília é um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma referência no Brasil. Então, o pessoal que forma aqui sai bons profissionais. Pô, coisa boa. Posso falar isso assim, de olhos fechados. E como eu me identifiquei logo por essa parte do fitness, né? Eu já comecei desde o início trabalhando em academia. Legal, isso. Na faculdade, eu também pude direcionar, né, os meus esforços para as modalidades, né? Como é que fala? As atividades As aulas, né? Que eu esqueci o nome. Para as atividades de aula, de trabalho. Isso, lá na faculdade, as matérias, é isso que eu queria lembrar. As matérias. Ou disciplinas, né? Isso, as disciplinas na faculdade. Exato. Eu já pude escolher melhor, então voltar mais para o que eu tinha mais afinidade, que eu já estava totalmente envolvida no fitness. E lá na UNB tem professores, assim, renomadíssimos nessa área de treinamento de força. Então, laboratórios de pesquisa muito bons. Então, paralela à minha experiência como estagiária, eu também tive uma formação acadêmica durante praticamente toda a minha graduação,
de altíssimo nível. Então, eu pude colar nessas pessoas. Então, a primeira coisa é sempre pensei alto, Pô, sabe? legal. Mirei no alto. Então, entrei na faculdade, onde eu quero trabalhar? Na melhor academia de Brasília. Para onde eu vou aqui dentro da faculdade? Vou colar no melhor professor, no mais renomado, no que sabe mais. Vou entrar em grupo de pesquisa, vou fazer iniciação científica. Aí me apaixonei por esse lado também. Nossa, amor. E fiquei em cima do muro. Lembro que na minha defesa do mestrado, até o meu orientador falou, ó, você precisa sair e se decidir. Não, mas calma aí, vamos até para ir por etapas. Você já bateu no mestrado. Calma aí que tem um passo disso aí. E é importante para as pessoas entenderem como é que era a rotina de cada época, cada etapa para ficar. Mas Tá. antes disso, só uma curiosidade também. Até porque hoje é dia dos namorados, então beijo, amor, obrigado. Brunão, obrigado por ter liberado aqui. Mas foi na companhia que você conheceu a Lili, então. Não, foi na Bodytech que eu conheci a Lili. Ah, é Bodytech, verdade. Foi na eu sou Bodytech. Porque Mas- quando eu me formei, eu fui para a Bodytech, porque como eu já estava há muito tempo como estagiária na companhia, eu falei, é a oportunidade que eu tenho agora de chegar como professora, Ah, né? legal. E mudar esse estigma. E aí, a Bodytech tinha acabado de chegar em Brasília, eu passei pelo processo seletivo e literalmente inaugurei a Bodytech. Participei de montagem de sala, Pô, que implementação legal. de sistema, tudo. Ah, então que legal. Você já saiu, mas quando você foi para a Bodytech, você já estava formada, que nem você Tinha comentou. acabado de formar. Então você tinha feito o estágio todo dia, todo na companhia Todinho atlética. na companhia. E a Bodytech, por justamente ela estar chegando em Brasília, tendo que montar toda a estrutura, pô, também foi um excelente celeiro para você. Porque você Excelente. pôde acompanhar todo o processo desde da construção Do da academia zero, mesmo. exatamente, desde a obra mesmo. Então, a gente fazia visita à obra. E eu sempre fui aquela pessoa muito proativa. Então, não precisava pedir para eu ajudar. Eu já estava lá, eu era essa pessoa que queria ajudar, que eu queria fazer além. Legal. Então, eu ajudava a cadastrar exercício no sistema, naquela época, a montar a sala, onde que vai ficar cada aparelho. Eu passava o dia inteiro lá, porque eu estava só esperando a academia abrir Pô, para legal. poder começar a trabalhar, então eu estava 100% disponível e mostrava muito isso. E isso foi muito bom para mim, porque estreitou meu relacionamento com os diretores da Bodytech, não só o pessoal de Brasília, mas o pessoal da holding mesmo, que até hoje são relacionamentos que impactam muito na minha carreira, que me ajudam até hoje, que têm um carinho por mim, um respeito. Nossa, mas aí você falou duas coisas que é muito legal pra galera de casa. Você falou, não, eu queria sempre ir além. Você estava trabalhando, você podia simplesmente ficar acomodada. Ficar com aquela função de reter só as suas funções e atribuições, mas não, você queria ir além. E aí isso foi muito legal, porque vendo hoje, não a Débora, imagina, a Débora tempo atrás, acho que ela imaginava muita coisa, mas não chegar no que estava hoje. Só que independente de saber se você ia seguir para esse caminho ou não, você teve a oportunidade de estar acompanhando como é que é o processo de se construir uma academia e de vivenciar. Sim, mas nessa época eu nem vislumbrava isso. Né? Eu nunca fui eu não planejava isso que está acontecendo agora. Foi Sim. algo que foi acontecendo, oportunidades que foram se abrindo por conta das minhas atitudes, das minhas escolhas, e eu fui abraçando. Então, eu pensava no hoje, naquele momento. Então, naquele momento, eu queria mostrar que eu era interessada, que eles podiam contar comigo, que eu era diferente Ou seja, dos demais. Literalmente proativa. Exatamente. Pô, e é uma das qualidades, bem legal isso daí. E aí, você ficou quanto tempo na Bodytech? 8 anos na Bodytech. Nossa, bom tempo. E aí comecei como professora, né? Trabalhei tanto na parte de musculação quanto na parte de aulas coletivas, Legal. né? Que são aquelas salas de ginástica, Sim. com várias modalidades. Aliás, com uma modalidade que é a ginástica localizada. Porque como eu me especializei em treinamento de força, mas eu sempre dei aula de coletivas na companhia atlética, o meu estágio, a maior parte do meu estágio foi na área de coletivas, então eu tinha uma bagagem muito boa de aula em grupo. Eu me voltei para a ginástica localizada, que é onde eu mais poderia colocar o meu conhecimento de treinamento de força, né, na montagem das aulas. E a sua especialização acabou sendo na questão da força que você falou, academicamente falando. Exatamente. Foi a especialização que você fez. Aí era uma pós que você deve ter feito. Eu fiz uma pós em musculação e treinamento de força. Legal. E o mestrado nessa área de alterações crônicas e agudas do exercício resistido. Então,
praticamente... E eu fiz as duas juntas, inclusive. Nossa. E as duas na UNB. Não, peraí, você não engatou uma e depois a outra, você fez as duas juntas? Eu fiz as duas juntas. Meu Deus, maluca. É. Porque foi o seguinte, eu fiz a prova do mestrado, Sim. só tinha uma vaga, eu fiquei em segundo lugar. E aí começou a pós-graduação. Aí eu comecei a pós-graduação para ganhar tempo, porque inclusive o orientador que eu queria fazer o mestrado era o diretor dessa pós-graduação. Nossa. Então eu falei, não, já vou começar. E aí, um semestre depois, fiz a prova de novo, passei. Uma vaga, passei. Então eu fiquei por um tempo fazendo os dois ao mesmo tempo. E naquela época, só quem tinha acesso a conteúdo científico é quem estava lá na fonte. Não é igual hoje, que você abre o Instagram, você tem ali o perfil de vários... Wikipédia. Exato. Tem as próprias editoras de livro, elas entregam isso para você se cadastrar. Exato, isso aí, é muito mais fácil. Então, isso foi um diferencial muito grande para mim lá atrás, sabe? Porque eu estava com tudo na ponta da língua, com tudo que de mais moderno, de mais últimas informações da literatura, eu estava por dentro. Então, isso fez eu me diferenciar no mercado, mesmo sendo muito nova, rapidamente. Nossa, eu fico imaginando mesmo. E rotina pesada, né? Porque você não podia... Tem pessoas, Débora, que na sua situação eu acho que elas acabariam escolhendo e deixando uma para fazer. Ou pelo menos trancar uma. Então você já tinha uma rotina de trabalho, que você estava na Bodytech. Surgiu essa oportunidade de você fazer a sua especialização e o mestrado. Realmente bem corajosa você. Porque é muito puxado e eu já fui aluno especial de mestrado, não segui o UNB também, mas era para comunicação. Só que minhas teorias eram sempre muito comerciais para eles. Aí é outra discussão. Mas eu sei que já era ser puxado como aluno especial e levar uma rotina de trabalho. E ainda fazer encarar os dois, que legal. Pô, e o legal, então, que você literalmente estava vendo que estava aprendendo na academia e tendo a possibilidade de aplicar em prática no seu trabalho. Exatamente. Coisa e boa. a minha base de estudo sempre foi o que tinha realmente a aplicabilidade, né? Então, eu realmente estudava o que eu conseguia aplicar e direcionar as minhas decisões no meu trabalho ali na hora de montar um treino, de montar uma aula. Eu tinha embasamento do porquê eu estava escolhendo ali cada detalhe do meu treino. Então, Perfeito. Isso foi realmente um grande diferencial na época. Então, nesses 8 anos, que com certeza não foram tranquilos, bem agitados, você já foi enxergando alguma... Depois da Bodytech, foi quando você já partiu para Slim Fit? Sim. Então vamos segurar um pouquinho para manter ainda. Até porque a gente vai comentar também do aniversário de 9 anos da Slim Fit. A gente vai conversar sobre isso, esse evento maravilhoso, mas até para o pessoal entender. Quando você foi desenvolvendo, você estava visualizando, vendo essas questões da academia, e aí do nada você... Do nada não, tá? Mas eu tô falando assim, você teve um insight de fazer uma metodologia nova e uma academia, se eu puder falar assim, diferente de muito do que se existia aqui. Eu, por exemplo, posso ser desconhecimento puro, ignorância minha, eu não conhecia algo tão focado e tão especializado, e ainda com uma característica muito interessante. E eu não sei se é isso, se eu estiver falando besteira, você me corrija, mas direcionado para o público feminino. Sim. E aí, quando lançou, a gente acompanhou, viu aquilo tudo, torceu, porque sua amiga torce muito por você, tá? Com certeza, só pra saber. O contrário também. E aí, o que acontece? Como é que você foi... Imagina, você tá na correria de trabalhar, fazer mestrado, especialização, como é que veio esse insight? Pra galera até entender, às vezes alguém pode estar na academia, pode estar pensando e tá faltando esse estímulo para fazer. Como é que foi isso? Não foi do dia para a noite, né? Perfeito. Só deixando bem claro isso. Foi realmente um processo. Eu falo que o Slim Fit, ele é consequência realmente da minha história. Porque durante esses 8 anos na Bodytech, eu sempre tive muita sede de conhecimento, de inovação, de estar por dentro de tudo que o mercado fitness lançava. Eu sempre gostei de chegar na frente, ser pioneira. Então, surgia um curso novo de uma modalidade, eu ia lá, eu era a primeira a fazer. Então, fui para os Estados Unidos quando chegou o treinamento funcional, fui para os Estados Unidos 2 vezes fazer curso. Então, eu ia lá, comprava um monte de implementos que aqui no Brasil ainda nem tinha. Não tinha TRX, não tinha rolinho de liberação miofascial, não tinha nada. Então, eu trazia e colocava tudo numa sacola,
botava o meu crachá de personal e a mochilinha nas costas. Uma bolsa nas costas bem grande, cheia de surpresinhas ali dentro. Então, na minha aula de personal, eu comecei a misturar esses elementos de treinamento funcional, que eram novidade, todo mundo me olhava, nossa, o que é isso? O que essa professora louca está fazendo? Né, com os movimentos, exercícios tradicionais da musculação que, né, são indiscutivelmente eficientes e que não podem faltar num bom treino. Então, aí depois veio o CrossFit, aquela explosão do CrossFit que começou a ter um CrossFit em cada esquina. Os né? boxes de CrossFit. Isso, os boxes de CrossFit. Então, assim que chegou, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer curso, nem tinha curso em Brasília ainda, fui para o Rio de Janeiro, fiz o curso legal. porque, ao invés de criticar, isso é muito comum na nossa área. Chega uma novidade, o pessoal detona, sem nem conhecer. Eu já penso diferente, sucesso não se discute. Se está fazendo sucesso, alguma coisa tem, está agradando. Vamos lá entender o que é. Posso, sim, ir com um olhar crítico, né? Filtrar ali o que eu acho interessante, o que eu não acho, mas, acima de tudo, eu tenho que reconhecer o que é que eles estão fazendo de tão bem que está dando tão certo, né? Então, eu sempre tive esse olhar crítico para todas essas novidades que vinham surgindo no mercado. E teve muita mudança. O mercado mudou muito nesses últimos 10 anos. Com certeza. As academias mudaram completamente e continuam mudando, né? Vocês podem perceber. Então, antigamente a musculação, a academia era muito tradicional, tinha aparelhos, uma piscina, tal. Agora, as salas de musculação já têm a área de treinamento funcional enormes, verdade. A área de levantamento olímpico, de peso, né? Então, as coisas mudaram muito nesse tempo. E eu sempre fui muito anteninhas ligadas, assim, tentando absorver. E com esse olhar crítico, e também observando o próprio movimento e necessidade das minhas alunas e alunas da academia, porque elas iam passeando. Depois de um tempo, a própria academia começou a oferecer CrossFit, lembra? Isso, lembra. Então, assim, aconteceu tudo isso. E o que eu percebi? A aluna ficava passeando nas modalidades. Ela ficava um tempinho no CrossFit, aí enjoava, voltava para a localizada. Mas a localizada não é suficiente. Aí chegava lá embaixo na musculação e falava, mas eu quero um complemento da local, porque lá na local não é suficiente, o professor que lute para conseguir complementar. Verdade. Então, eu via esse movimento e eu entendi qual que foi meu insight. As pessoas só param de treinar, só abandonam uma modalidade por 3 motivos principais. Bora que eu acho que eu vou me identificar aí, hein? Olha aí. Aposto que você de casa também. Só pode ser um dessas 3. Primeiro lugar, machucou. Sim. Lesionou, se empolgou, né? Queimou a largada, emocionou ali, pegou peso demais. Verdade. Tá, primeiro. Segundo, enjoou, o famoso enjoei, né? Não tem motivação, encheu o saco, não aguenta mais olhar para aquele aparelho, aquele leg press lá, tem pesadelo com ele, né? Só de pensar, meu Deus, amanhã eu tenho personal, não vou não, e enrola, né? Enjoou, perdeu a motivação. E o terceiro, malha e não vê resultado. Sim. Então, talvez aquilo que ela está fazendo não seja tão eficiente assim, ou a forma como ela está fazendo. Né? Então, um dos 3. Então, o que eu pensei? Ou, como no meu caso, eu me encaixei nos 3, tá? Aí, o que eu pensei? Se eu criar uma metodologia que seja forte nesses 3 parâmetros, legal, a minha aluna ela não vai ter motivo para me largar. Porque nenhuma das modalidades que existiam, que existem até hoje, conseguem ser forte nesses 3 parâmetros. Perfeito. Vamos ver a musculação, por exemplo. A musculação ela é extremamente eficiente, extremamente segura, mas a parte do dinamismo, da motivação, nem tanto, né? Perfeito. Seria um ponto fraco. Chega um momento que a gente não aguenta mais fazer supino, não é? E ainda mais sozinho. Ainda mais sozinho. Beleza, vamos pro CrossFit agora. O CrossFit extremamente dinâmico. Sim. Extremamente eficiente, porque a intensidade alta dá resultado. Mas essa parte da segurança já deixa a desejar um pouquinho, duvidosa, para não ser polêmica aqui. Os ortopedistas que o digam. Adoram. Né? Então, todas as modalidades. A ginástica localizada, por exemplo. E eu peguei as modalidades que eram as mais importantes dentro do fitness. Né? Então, musculação, CrossFit, ginástica localizada, que até hoje as aulas de ginástica localizada são cheias. Por quê? Algum motivo tem. Verdade. Né? Então, vamos considerar, vamos respeitar a ginástica localizada também. Com né? certeza. Até hoje a sala cheia, o Almir lá dando aula bombando, saindo gente pela janela. Não é verdade? Almir, Max Paulo, Exato. todas as pessoas queridas, um abração. Exatamente, vamos respeitar essa galera.
Ginástica localizada, segura? 40 alunos para um professor, será que é seguro? Será que o professor consegue ali orientar, corrigir todos os alunos? Por Verdade. melhor que ele seja, é humanamente impossível. Sim, até porque cada aluno vai ter uma particularidade. Vai ter aluno que vai estar indo na mesma aula de localizada, vai ter aquela aluna fiel, que está lá com ele, brigando, que é o caso desses professores, mas vai chegar aquele momento que é aquela aluna que está no primeiro dia. Não dá nem para saber o nome de todas as alunas, Perfeito. não dá nem para conhecer realmente o caso de cada aluna, as restrições, né, Perfeito. as limitações, o que ela quer realmente. Então, essa questão da segurança é bem questionável, duvidosa na localizada. Eficiência. A gente não tem implementos na localizada, materiais, para trabalhar bem todos os grupos musculares. Então, realmente, fica limitado. A gente não consegue entregar um trabalho completo, de corpo inteiro, eficiente, numa aula de local que a gente só tem caneleira, halteres. Às vezes a aluna pega um halter para fazer todos os exercícios. E quando vão buscar os halteres que para o exercício, vai todo mundo, vai naquela disputa. Exato. Agora, qual é o ponto forte da ginástica localizada que faz as aulas serem cheias até hoje? Eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca frequentei uma. Mas você já viu. Já, várias, claro. Que é uma aula predominantemente feminina, né? Sim, assim, os homens ficam até meio inibidos por preconceito besta. Você tá Sim. falando com um cara que fazia fit dance, então não era o preconceito. Sim, não por isso. Não por isso. Mas é que você vê, assim, quando e eu volto a falar, se eu estiver falando besteira, por favor, avise. Só mandar um oi aqui, o reitor do Uniceup, o Rafael Lopes, tá mandando um oi pra todo mundo aqui, e a galera, bastante movimentado o nosso chat aqui. Mas, assim, ó, desculpe minha ignorância, quando fala aula localizada, por que eu penso que é o trabalho muscular que vai se desenvolver? Em certos lugares mais localizados, que teoricamente seriam mais difícil de perder aquela gordurinha, alguma coisa assim. Posso estar falando a besteira, Tá. mas essa é a visão que eu tinha. Tá bom. Então vamos só já Corrigir. esclarecer aqui como informação para você. Não existe queima de gordura localizada pelo exercício, tá? Ó. A queima de gordura ela é geral, Legal. tá? Então, assim, a ginástica localizada, ela bomba até hoje pelo dinamismo, pela música, pelo astral, pelo grupo, pela energia que contagia uma da outra. Você tá lá morrendo, a pessoa que tá do seu lado vai lá e dá um grito, bora! É. E aí você vai e não desiste. É o professor que vem e aumenta o som, sabe? Essa energia, ela é comprovada cientificamente. O Não, quanto isso influencia na performance. Isso eu vivenciei quando eu fiz CrossFit durante o período. Um período até bom. Saí pelo motivo... Não foi de lesão também, mas foi questão de ajuste. O box trocou de endereço, começou a ficar complicado pra mim. Mas eu senti esse sentimento que você tá falando, que nem eu falei, na academia eu ia, ou era sozinho ou era um personal. E tipo assim, não tinha. Mas eu senti isso num box de CrossFit e que realmente aumenta a música, joga. Só que lá é meio exército, né? Então assim, bora fazer. Mas isso faz muita diferença mesmo. Exatamente. Agora pense então, uma modalidade que consegue ser forte nesses 3 parâmetros. Sim. Eficiência, ela dá resultado. Sim. Segurança, não machuca, a pessoa não vai lesionar. E dinamismo, a pessoa vai ter vontade de ir. Sim. Porque esse é o grande lance. O problema de qualquer estabelecimento comercial, fitness, é reter aquela pessoa. Porque todo mundo fala, esse ano vai, né? Promessa de ano novo, aí se matricula. Primeira semana, maravilha. Isso. Segunda semana, né? Já mudou, 3 vezes na semana. Depois começa aí uma semana assim, aí não vai na outra, se essa semana não deu. E aí, de repente, ele percebe que tá pagando, né? Tá pagando a mensalidade e indo em um dia. Não tá indo, né? Não tá nem indo. Tem galera que faz, mas isso é Exatamente. verdade. E aí, o que ela faz? Ela tranca. E aí, isso continua. Tem dados aí que mostram que em um ano a base de dados dos clientes de uma academia chega a mudar 100%. Nossa, É uma então coisa um giro muito assim, grande. é um giro muito grande. A desistência das pessoas assim, é uma coisa bem impressionante. Então, esse fator motivacional, ele pesa muito. Isso é Sabe? Ele pesa muito, porque a atividade física é pro resto da vida. Como é que eu vou fazer o meu cliente ter vontade de vir pro resto da vida? Porque ele precisa disso. E aí você foi concluindo até idealizar esse método. Quando você estava durante o trabalho, tendo essa visão, suas próprias alunas de personal poderiam fazer queixas similares. E aí você está formulando, colocando isso na sua cabeça, idealizando,
Mas existe aquela parte do empreendedor que é muito legal, que é colocar no papel e tirar do papel. Sim. Como é que foi essa fase? Eu fui corajosa, viu? Não, você já foi corajosa de fazer 2 especializações, um mestrado e uma especialização na mesma época de trabalho. E coragem não falta para você, Débora Exatamente, Flores. não mesmo, né? Podia até ter menos, né? Ser um pouquinho mais responsável. Mas o que me pegou mesmo foi que eu consegui ter muito sucesso como personal rápido. Então, eu morava com meus pais, tinha uma agenda com lista de espera, dava 10, 12 horas de aula por dia, ganhava muito bem, não tinha nenhuma conta para pagar. Legal. Só que eu comecei a ver que eu não estava feliz. Porque o dinheiro não é tudo. Sim. Né? E eu não conseguia visualizar como que eu ia levar esse estilo de vida, essa rotina, né, por muito tempo. Eu não ia aguentar. Como que eu ia casar? Como que eu ia ter filho? Não tinha condição. Se eu quisesse ter filho e dar atenção para ele, eu ia ter que abandonar algumas horas de trabalho. E, consequentemente, eu iria ganhar menos. Com certeza. Né? Porque quanto mais o personal trabalha, mais ele ganha. Como que eu ia fazer isso? Eu precisava o quê? Otimizar a minha carga horária. Perfeito. Então, foi aí que eu conheci o modelo Small Group de treinamento, que é quando eu consigo dar uma aula de personal em grupo, mas um grupo pequeno, diferente da ginástica localizada. Com 8 pessoas, eu consigo garantir a eficiência, a segurança desse treinamento, individualizar, por mais que seja uma aula coletiva, individualizar aquela aula para cada aluna. Perfeito. Então, com 8 alunas, é perfeitamente possível dar uma excelente aula, porque isso era uma exigência minha comigo mesma, não deixar a qualidade do meu trabalho cair, né? Então, para isso, eu precisava realmente atender um grupo pequeno de alunas. Com isso, eu otimizei o meu tempo. Imagina, 8 horas de trabalho que eu transformei em uma. Eu consegui atender 8 alunas, né, em uma hora. Na mesma faixa de horário, dando a mesma atenção, o que seria às vezes para uma. Exatamente. E dando resultado. E detalhe, levando um grupo. E o grande lance, né? Ah, mas então você pegou a sua hora-aula e dividiu por 8 e ficou bem barato para cada aluna? Não. Porque eu ofereci um produto premium, um produto que não tinha lugar nenhum, que ninguém oferecia, uma metodologia exclusiva que eu desenvolvi com base em todos os meus anos de estudo, com todos os cursos que eu fiz, com toda a minha bagagem e com todos os meus anos de teste com as minhas alunas de personal. Então, o que eu oferecia era algo VIP. O Small Group, ele é um serviço VIP. Legal. Então, ele tem que ser com um valor muito parecido de uma aula de personal. Não é para dividir por 8 o valor da hora. É realmente para você cobrar alto de 8 alunas, porque nesse formato a gente realmente entrega uma experiência e uma qualidade muito diferenciadas. Não, e eu vejo que a grande diferença de se fosse um personal dando uma aula para 8 pessoas para esse conceito do small group é uma dinâmica até diferente. Porque justamente por você ter outras alunas e fazer com que... Porque há um relacionamento entre elas, né? Elas conversam. Então, às vezes, e uma deve ter até o papel de incentivadora da outra, né? Eu vejo muito quando acompanho, né, as meninas, vocês fazem as atividades de metas de cada uma delas, isso é bem legal. Mas realmente a dinâmica é outra. Então, na verdade, o ambiente que está sendo preparado para atender em grupo. Então, não é só aquela característica de uma aula de um personal que está sendo dividida por 8 pessoas. Isso aí, com certeza, já ficou bem interessante e bem relevante. Exato. E uma coisa que me chamou a atenção, Débora, a todo momento você fala que você era muito antenada nesse mercado fitness. Que eu acho que, principalmente por causa, não sei se teve uma relevância em cima da pandemia, que as pessoas ficaram preocupadas em cuidar mais da saúde ou não, ela estava tendo destaque até na minha área, que é a comunicação. Ela está tendo um boom, as pessoas estão olhando, estão vendo mais, existem profissionais que estão se destacando, as marcas de suplementos estão crescendo cada vez mais e nisso tudo. Você praticamente vivenciou isso e também entregando esse novo método. Como é que você vê essa cena, esse acompanhamento, essa visão de vocês perante ao mercado? Porque assim, que nem eu falei, a Slim Fit para mim foi algo totalmente novo e muito assertivo, tá? Desde o começo, por várias coisas que eu vi ali, e acertou. E quem acompanha a Slim Fit sabe que ela teve um crescimento até legal. Para quem conhece o entendimento da realidade do mercado, eu acho que hoje, para quem não sabe, a Slim Fit é uma franqueadora e ela já está com unidades fora de Brasília. Esse processo todo, que eu gostaria que você compartilhasse,
que influenciou, o que pesou, como é que foi isso? Tá. Eu volto a dizer que foi um processo assim muito natural. Muitas coisas foram intuitivas, não foram conscientes, sabe? Pô, que legal. Então, igual você acabou de falar aí sobre queimar o próprio ambiente, né? Essa Sim. coisa de uma apoiar a outra, isso não foi pensado, isso foi percebido. Eu me concentrei na parte técnica. Eu Perfeito. criei o Slim Fit, a modalidade. O que aconteceu em volta, que hoje eu chamo de branding, Sim. foi algo que eu fui percebendo e melhorando. Então, isso aqui funcionou também, né? Eu comecei a perceber, nossa, além de vir fazer uma aula excelente, que eu estava focada na aula, eu era técnica, né? Sim, sim. Elas também estão fazendo amizade, também estão fazendo network, estão ficando mais motivadas ainda a vir. Não só porque as aulas são inéditas e porque o treino é realmente muito bom, mas estão vindo com vontade porque elas estão gostando Sim. de encontrar as mesmas amigas 3 vezes por semana. Qual é o amigo que você encontra 3 vezes por semana? Ah, é só que eu trabalho junto. Fora do trabalho, nenhum, gente, nenhum. Perfeito. E no Slim Fit encontra, porque as turmas são fixas. Sim. E isso foi algo que eu escolhi e não quis ir junto com a manada. Na educação física, porque se tiver algum estudante assistindo a gente aqui, essa já é uma dica. É impressionante, assim, é um efeito manada absurdo. Então, chegou o CrossFit, todo mundo vai pro CrossFit. Verdade. Chegou o treinamento, não sabe nem para onde está indo, mas está todo mundo indo, então eu vou também. Então, eu nunca fui assim. Eu sempre tive um olhar crítico e Legal. busquei seguir o meu caminho sabendo o porquê dele. Então, esse próprio exemplo aí das turmas fixas, né? Tava todo mundo usando aplicativo, a tendência era tecnologia, aplicativo para você escolher a hora que você queria treinar, Verdade. bota a bolsa no carro, a hora que der, vai. O que acontece? Nunca dá, né? Porque toda hora tem um imprevisto, cada horário é um professor que não te conhece, você não cria vínculo, os alunos são diferentes, ninguém conhece você, e aí você não consegue engajar na atividade. Eu não quis isso, desde o início eu não quis. Eu falei, eu quero turma fixa, porque se eu quero fazer uma mulher a conseguir colocar a atividade física na rotina dela, eu preciso que ela se organize, eu Sim. preciso que ela defina prioridades, que ela avise na casa dela que segunda, quarta e sexta às 8 da manhã não é para chamar ela para nada, não conte com ela. Porque aquele é o horário dela, um compromisso dela, com ela mesma. Então, eu entendi que a importância, né? Você vê um detalhe, que parece um detalhe, mas ele mexe muito, ele faz muita diferença na aluna. E acabou virando uma regra de negócio pro seu negócio. Exatamente. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Ah, então você vai tirar uma curiosidade, falando de ambiente ainda. Tá. Eu vejo o ambiente da Slim Fit, ele tem um padrão mesmo, algo que alguém pensaria para franquia. Mas desde aquela barra que vocês colocam, os caixotezinhos que vocês colocam. Isso é obra da casualidade ou não? Foi uma galera que visualizou? Não. A sala de aula, Isso. tudo tem um porquê. Legal, então. A sala de aula foi o que eu criei. O Sim. resto foi acontecendo depois, a gente foi aperfeiçoando. Até porque, quando eu comecei, não tinha nada dessa recepção linda, né? O balanço, as cores da arquitetura. Eu comecei com uma sala, não tinha nem recepção, nem computador. A primeira unidade foi No setor de clubes sul. setor de clubes. Então, assim, não tinha nada. Então, eu falo, às vezes, meus franqueados, né? Falam que tem o nosso ticket é alto. Então, Sim, quando perfeito. começa a falar da dificuldade que o ticket é muito alto, eu falo, gente, quando eu comecei, eu cobrava exatamente esse ticket alto, apenas com uma sala, que não tinha nem banheiro próprio eu tinha. Era um banheiro lá do prédio, todo lascado, feio, que nem condizia com o padrão das minhas alunas. Então, assim, não é... Eu consegui fazer isso virar com a aula e com o atendimento. E sozinha. E sozinha. Sem suporte de então, ninguém. assim, mas a marca é nova, tá? O Slim Fit também era novo. Ninguém sabia o que era Slim Fit. Né? Então, assim, todas essas objeções eu senti na pele. E não Legal. foram objeções que me impediram de crescer. Porque quando a gente tem um produto muito bom, somado a um atendimento muito bom, isso é o que dá o valor ao negócio. Eu, como consultor, quando eu converso com as pessoas, eu sou acostumado a trabalhar com produtos de alto padrão e, obviamente, com o ticket alto. O ticket alto, na verdade, é uma valorização do trabalho ou do produto, isso é uma coisa que eu coloco, e é justamente uma maneira das pessoas valorizarem, tá?
É que nem aquela estratégia que a galera diz, vou dar uma palestra, não vou cobrar nada, todo mundo pode vir e chegar. Não, a gente orienta as pessoas até cobrar o mínimo, porque a pessoa que comprou ela não vai faltar. Exato. Aqui você fala de graça, fala, não, eu vou, garante, marca lugar, chega lá e fica vazio. Então essa é uma estratégia. E quando você começa a entender a percepção de valor, que é o dinheiro, de se cobrar, uma das coisas que eu falo como desafio para os empreendedores é assim, saber o seu valor, o seu preço. Eu durmo com a minha consciência tranquila no meu travesseiro, sabe? Com aquela sensação de é muito justo. Vale muito o preço que se paga, sabe? Eu durmo... Isso aí, pra mim, é um sentimento que nem passa pela minha cabeça. Não, o que eu vejo refletido, Débora, até nas unidades, eu também acompanho uma das suas franqueadas, a Flavinha e o Alisson, um beijo pra eles também. São amigos também da Lili, desse bom tempo. O que eu fico vendo é justamente porque a gente acompanha a publicação nas suas redes, nas outras, por esse convívio, cara, que realmente suas alunas compraram o método. Sim. E realmente ele tem essa questão de ter esse apoio, esse convívio um pouco de uma comunidade que vai se criando e vai gerando. Mas antes da gente entrar no detalhe, porque vai vir um evento para abraçar toda essa comunidade, eu queria pedir aqui, Carolzinha, por favor, aqui, só repõe aqui o meu cafezinho e vou aproveitar esse momentinho aqui, ó, Speciale também, para falar com vocês da nova linha de café Speciale, o que vocês estão vendo aí na capa é o frutato. Ele é um café que combina hoje para aquele dia dos namorados. É um café frutado para colocar mais cor na nossa relação. Mas tá aí essa linha de cafés especiais da família do Sítio, muito bem desenvolvidos para aquele nosso amigo Rodrigo, e que você pode escolher os sabores, tem no formato de grãos, formato de cápsulas e no formato de drip coffee. Acessa lá o site deles, dá uma olhadinha. O e-commerce deles está maravilhoso. Baixa o aplicativo, você pode comprar direto no aplicativo para aqueles amantes do café e para você presentear aquele seu companheiro apaixonado por café, nada mais que um presente especial, né? Ó, a gente já faz o merchan aqui, já fica aqui direitinho. E falar nisso, Débora, vou trazer para você um presente, é a caixa de cápsulas que tem são 54 cápsulas com os 3 sabores, Imperiale, Regulare e frutado. É um presentão, tô falando, para quem gosta de café. Gente, que e coisa aí, linda. É um presente do nosso parceiro, eu espero que você goste. Se quiser, também compartilha com suas alunas, que elas vão adorar lá. Sem dúvida nenhuma. E vamos dar uma... Pode ser o presente do Dia dos Namorados, que não deu tempo de comprar? O Bruno curte? Ele ama. Então ele vai gostar. Tá Se ele é apaixonado de então, café, ele vem aqui e janta. Hoje eu não vou jantar porque ele tá de plantão, mas já se deu bem aí. Isso. Mas obrigada, gente. Isso. Vamos seguir aqui, porque justamente isso. Tem aquela questão da coletividade e as unidades cresceram. E aí eu achei muito... outra coisa que eu tenho que elogiar aqui na frente de todo mundo é o seguinte. E aí você pode até dar uma dica para essa galera que tá pensando. Como é que foi criar esse ambiente de coletividade dentro da Slim Fit, que vai resultar nesse evento que a gente vai falar, mas como é que você teve essa percepção? Que hoje, para mim, Débora, eu tô falando aqui, se eu falar besteira, você corrige. Tá. Mas realmente ficou uma coisa associada à marca, ao brand de todo o negócio da Slim Fit. Como é que você teve essa percepção e como é que você decidiu instituir? E se é instituído ou não, aí você já me corrige. Essa questão da comunidade, né? Isso. Vou falar sobre a comunidade, que ela faz parte desse processo, porque lembra que eu te falei que o que eu criei foi a aula. Sim. Todo o resto eu fui percebendo e isso aqui foi bom para isso é bom para o meu negócio, então eu vou intensificar aqui, vou fazer isso, potencializar, né? E aí, até você falou como é que foi esse processo, né? E eu falei que tinha sido natural, que a minha ideia no início, o meu objetivo era apenas ter mais qualidade de vida. Eu nem precisava ganhar mais, eu só queria trabalhar menos sem reduzir o meu padrão de vida, onde eu consegui chegar. Perfeito. Eu só queria isso. E aí eu descobri que eu não só poderia dar menos aulas, não trabalhar menos, né? Porque essa parte deu tudo errado. Isso deu tudo errado, foi por água abaixo esse plano. Mas dar menos aulas, né? Ficar menos ali em pé, dedicando ali com o horário certinho, porque é um nível de compromisso, de responsabilidade muito grande. Você não pode ter uma dor de barriga, porque tem gente lá te esperando. Então... E não é só uma pessoa. Exatamente, exato. Então eu descobri que eu poderia trabalhar menos e não só não reduzir o meu salário, o meu ganho, mas também aumentar. E aí
foi quando sendo eu presa, aquela sozinha que dá conta de tudo, eu comecei a ver, olha, a procura começou a aumentar e eu comecei a não dar conta de cuidar de tudo, de marketing, porque eu não tinha nem secretária no início, né? Sim. Então, aí o que que eu fiz? Comecei a convidar professores para dar aula comigo. Legal. Esse foi o primeiro passo, então comecei a abrir mais turma. O estúdio todo cheio, o que que começou a acontecer? Professores de todo o Brasil e empresários também de todo o Brasil começaram a mandar mensagem perguntando como que fazia para aprender a metodologia e como que fazia para ter um negócio igual ao meu. Então, assim, as coisas foram acontecendo, os caminhos foram se abrindo por demanda mesmo, foi surgindo a demanda. E aí, como que, né, eu não vou aceitar isso? E aí, teve essa questão de bater o martelo no modelo de negócio, ser franquia, né? Sim. Que aí, o grande responsável também por essa decisão certeira foi o Bruno, meu marido, Legal. que é administrador de formação e já tinha uma bagagem boa nessa parte de franquia. A gente tem experiência com outras... Já teve experiência com outras marcas sendo franqueado. Legal. Isso ajuda bastante na hora de Sim, vocês tomar porque a essa gente decisão. tem a visão dos dois lados, né? E aí começou a história da franquia. A pandemia que você falou, né? Que você citou, aconteceu já no meio do processo. Sim. Né? E a gente resistiu bravamente, assim como os casamentos, né? Na pandemia, as empresas e os casamentos que estavam muito bem sobreviveram. Não, apertou para todo mundo. E aí eu estava até comentando aqui nos bastidores que eu moro ali no Noroeste e foi justamente quando aquela unidade, que é do Alexandre e mais da esposa dele, eles foram abrir e me lembrou também que foi logo recente também que a unidade da Zanorte foi aberta. Sim. Abri um pouco e logo quando foi abrir, cara, fecha tudo. Foi. E aquilo gerou uma repercussão para mim, um sentimento de indignação que fez eu fazer um vídeo, falando assim, cara, como que um dos motivos, bom, tá falando, quem conhece minha história sabe que eu já tive os problemas hospitalares, fiquei em coma e tudo. Eu já usei respirador. Só que se não fosse a natação que eu tinha feito um ano antes, eu não tinha sobrevivido ao respirador. E o que eu brigava à época era falar assim, cara, usar um respirador não é assim, quando chegar nesse extremo, se seu pulmão não estiver preparado, não vai. Então, atividade física, eu não aceitava, tá? Isso aí, e eu sou casado com uma médica, eu não aceitava restringir a atividade física. É um absurdo. Pra mim, foi um dos absurdos da época. E aí, e falando como ex-obeso, como pessoa que passou por essas dificuldades, ver isso. E aí, quando eu vi a academia linda, porque fica em frente ao meu prédio. Quando eu vi aquela academia linda, lembrando do Alisson, da Flavinha, da dedicação, comprando crescimento, e os caras falaram assim, fecha. Obviamente que a gente sente por todos os negócios. Sim. Mas pra mim foi assim, cara, o lugar que você vende saúde. Uma incoerência. Pra mim foi muito triste. E com certeza eu imagino o desafio que foi. E eu fiquei mais sentido que eu falei, cara, a galera acabou de abrir, cara. E como é que foi isso pra você, o relacionamento com os franqueados nessa época? Olha, foi o período mais desafiador profissionalmente da minha vida, sem dúvidas, da minha carreira, sem dúvidas. Porque de um dia para o outro, né, a gente teve que tomar decisões muito importantes, muito sérias, rapidamente, né? Porque quando aconteceu, o meu celular bombardeou. Era aluna perguntando o que ia acontecer, como é que ia ficar o plano dela. Era franqueado perguntando como que ia se pronunciar, que arte que ia postar no Instagram, o que ia comunicar para as alunas. Era o franqueado pedindo outras demandas para a gente tendo que fazer comunicados tanto para franqueados quanto para alunas. Então, assim, foi de descabelar mesmo. Mas a gente agiu rapidamente e o mais importante, a minha estratégia foi, diferente das academias que fecharam e falaram até breve e demitiram um monte de gente, o que eu fiz? Eu vou fechar, mas eu vou continuar oferecendo o meu serviço da forma que está sendo possível para as minhas alunas e mantendo meus profissionais ativos. Então, as nossas alunas não ficaram nenhum dia sem aula. Legal. Nenhum dia. E isso foi o que... A gente fez algumas estratégias em relação a plano, para evitar que as alunas, né... tiveram que se adaptar à situação. A gente se adaptou nessa parte aí financeira, administrativa, e graças a Deus, com muito esforço, deu muito certo. Na reabertura, mais de 70% das nossas alunas retornaram. Pô, que enquanto, comparado a academias tradicionais,
profissionais no mercado, esse número chegava a 30 no máximo. Então, legal. foi uma diferença muito grande. Claro que eu dei sorte, porque o meu modelo de negócio é para menos pessoas. Cada aluna tem o seu material, não tem revezamento de equipamentos. E eu acho que só a taxa de retenção deve ser altíssima. Altíssima. Justamente por esse modelo, o que é diferente Exato. das academias. Então, Exato. seria normal ter essa discrepância Exato. na retenção. Foi favorável, o cenário ali do meu modelo de negócio foi favorável na pandemia. Mas você perguntou sobre a questão da comunidade. Sim, pra gente E chegar. eu respondi a pergunta anterior, que eu não tinha respondido direito, e agora Perfeito. vamos voltar para a Vamos comunidade. voltar. Eu vou até repetir a pergunta. Como é que... Aí você... Eu também só vou pular uma etapa, porque você já explicou que muita coisa aconteceu naturalmente e que você teve essa visão da comunidade, que hoje, na minha percepção, eu acredito que seja um dos valores dentro Sem dentro dúvida do nenhuma. negócio. Aí eu quero saber como é que foi essa percepção e desenvolvimento disso. Tá. Primeiro, quando eu decidi que o Slim Fit seria para 8 pessoas, eu estava pensando no quê? Na parte técnica, que com 8 pessoas eu ia conseguir ali corrigir nos mínimos detalhes cada uma, adaptar a aula de acordo com as necessidades de cada aluna. Então, eu pensei nisso. Mas depois eu percebi também que as alunas se encontrando 3 vezes na semana, elas ficavam naturalmente, inevitavelmente, amigas, Sim. né? 3 vezes na semana encontrando, como é que não fica amiga? E que isso favorecia a assiduidade das minhas alunas. Isso era algo que me ajudava. Porque às vezes a aluna, se ela fosse só para o treino, ela não ia querer ir. Ia inventar uma desculpa, hoje eu não estou muito bem. Mas com as amigas, ela fala... Eu nem vou pegar muito peso, mas eu vou porque eu quero encontrar minhas amigas. Então, às vezes, a aluna chegava e falava assim, hoje eu só vim de figuração, tá? Só vim para bater papo, para saber as fofocas do final de semana. Então... Relaxar a mente também. Exato. O Slim Fit começou a ser muito mais do que uma aula. Então, tem aluna que fala, aqui a gente até treina. Então, o treinar, ele virou um detalhe ali diante de tudo o que a gente consegue proporcionar. E aí, a grande virada de chave, né, começou aí. Eu comecei a perceber aí. Eu falei, opa, e não é que esse negócio de turma fixa deu certo, né? E também pelo professor seu mesmo, ele consegue ver a evolução da aluna e acompanhar, estimular essa evolução muito mais do que se fosse cada dia um professor, que você não consegue conhecer tão bem o seu aluno quando, né? Então, é exatamente igual a um personal. Porque o personal, ele sabe qual a carga que você usa, tá ali todo dia com você. No Slim Fit é a mesma coisa, só que é ainda melhor. Porque tem todo o dinamismo da aula coletiva, da música, das amigas animando, em todo um ambiente exclusivo para elas, que elas podem ficar à vontade, não precisa ficar se preocupando se a roupa está marcando, a posição do exercício, enfim, é um momento realmente delas. Legal. E tudo isso começou a ficar muito bom, porque as alunas começavam a fazer começou a extrapolar. A gente até criou essa frase, do Slim Fit para a vida, que foi uma frase que as alunas que criaram, porque elas começavam a marcar um encontro em casa, aí postava a foto e botava na legenda, do Slim Fit para a vida. Legal. E aí os maridos começaram a se conhecer. Sim. Que eu falo que aí zerou o game. Depois que os maridos se conhecem, viram amigos, acabou. A turma já acabou, é ali. A turma é fixa. Para entrar outra, para sair uma e entrar outra, ó, tem que ter aprovação das outras. Eita. É desse nível. E então, assim, isso foi criando uma comunidade muito forte. E eu fui percebendo que a comunidade ela é fundamental para a adesão, para a assiduidade, para o prazer. Porque o que segura o aluno numa atividade é ela gostar de estar ali. Não dá para ir se arrastando, sabe? A atividade, o que a gente fez com o Slim Fit foi acabar com essa história de que exercício é sacrifício. Sim. No Slim Fit, as alunas vão felizes e saem mais felizes ainda. Então, a gente tem os professores sabem que essa é uma regra, né? A gente faz a pessoa ir feliz e com vontade. Então, a gente transforma a relação das mulheres com a atividade física. O que antes era um sacrifício, passa a ser um momento essencial, que ela não abre mão feliz do dia dela. Com certeza.
E aí, a virada de chave foi quando eu pensando em estratégias para manter as alunas motivadas porque é difícil você se manter constante, né? Treinando regularmente o ano todo. Sim, sim. Isso Né? é difícil. Vamos combinar que não é fácil. Não é Como mesmo. é que eu faço para manter essa minha aluna aqui, ó, assídua, regular, 3 vezes na semana certinho o ano todo? Esse é o desafio. Aí eu pensei, eu vou criar desafios. E aí criei o desafio de verão, que a gente chama de Slim Summer. Um desafio com 3 meses de duração. Cada mês tinha um objetivo. Um mês não podia faltar aula. O outro mês não tinha que treinar mais vezes na semana, completar ali os treinos da semana e mandar foto no grupo, porque aí a gente já tinha grupos no WhatsApp da turma, né? Então ali elas falavam não só dentro do estúdio, no momento que elas estão ali dentro do estúdio. Então, é o que a gente chama de comunicação omnichannel, né? A gente consegue se aproximar dos clientes, não só quando ele está ali, né? Então, a gente está presente na vida deles em vários momentos. Não, você entrar na rotina dele. Exatamente, faz parte da vida dele mesmo. E aí, nesse desafio, ao final do desafio, o que eu criei? Uma festa com uma premiação, onde elas poderiam levar os maridos e a gente... listei 10 categorias e a competição era entre as turmas, então isso gerou um senso de time ali, sabe? Sim. E aquela competiçãozinha saudável ali entre as turmas, que isso motiva muito mais, né? Sim. Poxa, às vezes eu nem estava muito afim, mas a minha turma está tão empolgada que eu não vou atrapalhar, né? Aliás, eu vou ajudar, vou fazer pelos outros, Exatamente, né? não estou fazendo nem por mim, é por vocês. Verdade. E aí, o movimento que isso gerou foi algo assim que me impressionou muito, que me impactou muito. E no dia da festa, a gente listou 10 categorias, né? Categoria qualidade de movimento, a aluna que executava melhor. Categoria assiduidade, aqui não faltava de jeito nenhum. Categoria... superação, aquela que aconteceu de tudo na vida dela e ela não faltou a aula. O pneu do carro furou, ela largou o carro no meio do caminho, chamou o Uber e foi para aula para não perder o ponto. Legal, a outra estava com o marido entrando na cirurgia, falou, vai com Deus, vai dar tudo certo, virou as costas, foi para aula, largou o marido lá na cirurgia. Mas ela não ia fazer nada, fez certo. Ia ficar lá esperando, né? Ficou esperando, torcendo. Deixa pro anestesista a responsabilidade. Exatamente. Então, eu vi que aconteceu um engajamento, assim, que foi muito lindo de ver. E na festa, logo depois da premiação, né, as turmas vibrando, torcendo, porque a gente colocava as finalistas, né? 3 finalistas, e aí tinha a torcida das 3 finalistas, né? E os maridos falando o que aconteceu, né? O que vocês fizeram com a minha mulher, que ela nunca gostou de malhar, pagava academia, não ia, e agora ela não falta por nada nesse mundo. Sim. Né? Aí tem até a categoria assiduidade. Por que você não ganhou? Pra onde é que você tá indo? 3 vezes por semana não ganhou assiduidade. Verdade. Né? Então, assim, entregou ainda. Exato. Então, vira um clima tão gostoso, sabe? Os companheiros ficam muito felizes com essa mudança de estilo de vida que a gente consegue realmente promover para as alunas. E depois da premiação, a gente tem banda, animado, todo mundo dança. E aí, nesse momento da festa... Quando acabou a premiação, começou a banda e eu vi as alunas assim exalando felicidade, sorrindo, interagindo, os maridos conversando. Eu literalmente parei na festa, o meu mundo parou e ali eu entendi o que era o Slim Fit. Eu acho que tá tendo um spoiler de um dos casos aqui, dos quadros finais que eu falei, mas pô, que legal. E aí você decidiu fazer um evento maior. E aí o desafio virou uma rotina, né? Virou uma programação sagrada, né? No nosso ano do Slim Fit. Então, eu aumentei, não ficou só como desafio no final do ano, a gente faz agora 3 desafios ao ano. Legal. Depois que eu vi que isso aí... Depois que eu virei a chave para isso, eu falei, cara, tem que fazer mais. Legal. Aí eu faço um desafio de Páscoa que dura 1 mês, um desafio de inverno, que é o que a gente está agora, que dura 2 meses, e o desafio de verão, que é o Slim Summer, que dura 3. Então, se você somar, são 6 meses em desafio que elas passam. Sim. Então, são 6 meses que elas têm uma motivação ainda maior
para irem ao Slim Fit, que elas conseguem sair um pouquinho da zona de conforto e fazer além. Então, treinar um pouquinho mais, se alimentar um pouquinho melhor. Sabe a gente consegue tirá-las da zona de conforto para que elas tenham mais resultado, porém de uma forma leve, sabe, divertida, prazerosa. Pô, que legal, que legal. Mas aí eu tô curioso, e como é que decidiu de sair de um evento com desafios para um estádio? Pois é. Como é que foi isso? Isso depois de 9 anos, né? Sim, 9 anos bem sucedido, graças a Deus. Exato. O desafio, e até para lembrar, pessoal, uma estatística, o próprio Sebrae tem essa estatística, que é o tempo de vida das empresas no nosso país vão até os 5 anos. E a maioria. Então, para todas aquelas empresas que passaram 5 anos, eu fico falando, que tem o seu CNPJ com mais de 5 anos, eu já parabenizo. Com pandemia, então, né? Ixi, ainda com pandemia. Então, quem sobreviveu realmente é um sobrevivente que merece ser escutado. Vale a pena. Vamos entender a história dele para isso colaborar com outros empreendedores que estão começando. Então, isso aí é muito legal. E aí... Só parabenizo você por isso. E aí vai ter esse evento para fazer a celebração de 9 anos ou é um desafio coletivão? Tipo umas Olimpíadas da Slim Fit? Não. Foi o seguinte, a gente, depois que eu entendi, né, o poder da comunidade, né, Sim. o que ela não é capaz de fazer, a gente começou, eu sempre entendi que experiências marcam muito. Verdade. Né? Então, eu sempre me preocupei com essa questão de experiência do cliente, de fazer ela viver momentos que ela não viveria no dia a dia dela, ali com a gente, momentos especiais que vão ficar na memória dela para sempre. Perfeito. Então, até voltando nos desafios, nas premiações de turmas, a gente sempre promove para a turma campeã uma experiência. Legal. E é sempre surpresa. Então, por exemplo, eu já levei as minhas alunas para passear de limusine, a turma dentro da limusine, parando nos pontos turísticos, já levei elas para andar de lancha, já levei elas para saltar no iFly, enfim, são muitas experiências realmente que assim, que ela nunca imaginou. Eu saltar de iFly, quando que eu ia saltar, gente? Nunca que eu ia parar minha vida para fazer isso. Mas aqui ela faz e aquilo é um momento que ela jamais vai esquecer. A limusine, quando chegou, elas não acreditavam. Não é possível. Vai todo mundo ligando pro marido, falando que, não me espere, nem me espere para voltar. Legal. E aí, champanhe lá dentro, aquela diversão. Então, assim, quando que ela viveria um momento desse? Né? Então, a gente consegue promover experiências que realmente marcam e fazem elas terem uma conexão diferente com a gente. Imagina. Então, depois que eu entendi isso, eu sempre me preocupei em promover experiências que vão além ali do ambiente do estúdio, né? Então, o Na Praia, o Festival Na Praia, Perfeito. A gente sempre faz as nossas aulas lá. Ano passado, a gente bateu um recorde, batemos quase 500 alunas fazendo a aula. Legal. Fomos para o palco principal, lá onde os grandes shows acontecem. Outubro Rosa, datas comemorativas, a gente está sempre movimentando e sempre com esse cuidado de proporcionar uma experiência realmente marcante, especial para as nossas alunas. E eu sempre tive o sonho, desde o ano passado eu tô que falo, olha, nos 10 anos do Slim Fit, eu quero um aulão no estádio, nos 10 anos do Slim Fit. Não sei o que Deus fez que resolveu antecipar. O pessoal do Retiros com Propósito, que é um casal maravilhoso que faz retiros com yoga, meditação pelo legal. Brasil todo. Eles me procuraram como patrocinadora, inicialmente, né, para eu entrar com o Slim Fit e com a Live, que eu sou franqueada da marca Live aqui em Brasília também. É outro detalhe, tá, gente? A gente não entrou aqui, mas tem espaço também. A Débora, você... quantas unidades você tem aqui? 5. A 5 você está envolvida, você é franqueada da 5. Sim. Então, ela também, nessa jornada, ainda tirou um tempinho. Nada para fazer, básica, né? Vamos abrir também umas lojas de roupas fitness, né? E de moda verão, não sei como é que é. Para também atender os alunos, obviamente que mas, gente, parece até, por associação vou conseguir votar. Não é assim não, tá, gente? Loja, e loja em shopping é outro detalhe. E ela ainda teve... não tem nada para fazer. Ela é uma empreendedora também do ramo fitness. Isso. O Bruno, meu marido, se não fosse ele, isso não seria possível, né? Que bom. Logicamente, ele já estava querendo mudar de atuação profissional, queria abrir um negócio, eu olhei isso e falei,
Cara, essa marca aqui em Brasília ia explodir. A gente foi, acho que o 10º franqueado da marca. Hoje a marca tem quase 300 lojas. Nossa, bem grande. Então, a gente acompanhou todo esse crescimento. Foi uma experiência muito boa pra gente. Hoje o Bruno toca as lojas, eu só ajudo. E ele me ajuda no Slim Fit também. Então, a gente se ajuda e administra tudo ao mesmo tempo. Cada um com as suas funções, né? Para não dar confusão. Sim. Mas qual era a pergunta que até me perdi? Não, aí a gente tava falando do evento no Mané Garrincha. Do evento no Mané É Garrincha. que você lembrou que além disso tudo você fazia o live. A gente fez esse Verdade. parênteses, É verdade, porque é verdade. outra área, mas aí a gente vai seguir. Aí o pessoal do Retiros com Propósito nos Isso. procurou como Slim Fit Live Marcas para patrocinar o evento e participar também. E aí eu falei, gente, eu comprei a ideia. Mas começamos a conversar, evoluir, e aí o evento se chama Respiro. Legal. É um momento, é um convite para uma pausa na rotina, Legal. para realmente viver uma experiência que eu amo promover isso para as minhas alunas, uma experiência diferente. Então, pisar no gramado do estádio, fazer uma aula de Slim Fit dentro do estádio à noite. Olha. Um evento 100% beneficente, Legal. onde o valor da inscrição vai ser 100% revertido para o Instituto Sena para ajudar o Rio Grande do Sul com auditoria, um pessoal super sério que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Com certeza. E o Rio Grande do Sul continua precisando muito, porque parece que depois que a notícia acalma, né? Ninguém fala mais, ninguém toca nesse assunto, mas a situação lá está muito séria. O processo de reconstrução vai ser mais doloroso. Exatamente. Eu também ajudo algumas instituições e vai ser doloroso. Exato. Mesmo. Então, assim, a gente não pode parar, não pode deixar esfriar. Então, é um projeto que tem uma causa muito nobre por trás. Aconteceu a coincidência de a data ser exatamente no mês de aniversário do Slim Fit, que é junho. Legal. E aí eu só juntei o útil ao agradável e falei, vamos antecipar essa comemoração dos 10 anos no estádio, né? Quem sabe ano que vem a gente faz de novo. E aí esse é um evento para 1.000 pessoas, que ele foi pensado para 1.000 pessoas. Uhum. A Live franqueadora também abraçou essa causa junto com a gente. Bom. Então, além de ajudar o Rio Grande do Sul, todo mundo ir participar de uma programação incrível de 4 horas de evento, que aí eu vou falar um pouquinho rapidamente do que vai ter. Também ganha a camiseta da Live, uma eco bag enorme, linda. Então, só o kit já paga o valor e você ainda vai estar doando e participando de toda essa experiência. Vai começar... até uma observação, não é só direcionado para as alunas das Não, aberto ao público, homem, mulher, todos são bem-vindos. É bom que as alunas novas, que podem ser novas, vão conhecer a metodologia. Exato. Isso aí é bem legal. Vão sentir um gostinho, né? Claro que não é a mesma coisa de uma aula que tem todos os implementos. Com Lá certeza. Vai ser só com o peso do corpo, mas já vai dar para entender o diferencial técnico que a metodologia tem. Depois da minha aula, que eu vou ministrar a aula, inclusive, não sei nem se eu sei dar mais aula, mas eu estarei lá dando o meu melhor. E tem tempo que eu parei de dar aula, já deve ter o quê? Uns 3 anos e meio, mais ou menos. Mas é um prazer sempre nesses momentos, assim, é muito emocionante para mim poder reunir todas as unidades, né? E voltar às origens, né? Eu amo ser professora. E aí, depois da minha aula, vai ter aula de yoga, meditação. Que é importantíssimo. Vai ter um talk com a Mila Monteiro, que é de São Paulo. Ela vai falar sobre autoconhecimento, a importância dessa pausa, de olhar para dentro. Então, ela é demais, o trabalho dela é bem especial. Então, eu tenho certeza que vai mexer com todo mundo. E, para finalizar, vai ter um show com o Lucas Mamed, que está sendo um estouro no Brasil, o novo popstar da música popular brasileira. Então, voz e violão, estilo Caetano Veloso, uma coisa gostosa, agradável, que tem tudo a ver com o evento. Então, o evento começa às 18h30 e vai até às 23 horas. E depois ainda tem o after no Mané Mercado. Cheio de descontos para quem for participar. Então, assim... Eu acho que vai ter muito marido não participando da aula, mas esperando lá no Mané Mercado, exato, já tomando a cervejinha. Tá ótimo, tá valendo. A gente vai fazer um lounge exclusivo para as alunas do Slim Fit. Pô, legal. Para comemorar mesmo esses 9 anos, né? Assim, é uma gratidão que a gente sente pela confiança das alunas. Tem alunas que estão com a gente há 9 anos. Sim. Né? Então, assim, é uma relação que transcende, sabe, o profissional ali já há muito tempo. Uma verdadeira celebração. Exatamente. Vamos colocar até brinquedoteca para as nossas alunas poderem levar os filhos, não ter desculpa para dar. Isso aí vai ser bom. Muito legal mesmo. Mas, Débora, a gente podia ficar até horas aqui e a gente precisa chegar nesses quadros.
para justamente fomentar a galera. Realmente muito conhecimento. Assim, eu fico muito feliz. A gente sempre acreditou, teve o lado da torcida aqui, mas eu até como conhecedor do mercado, entender que realmente os princípios estão bem colocados. Eu fiz administração também no CEUB. Então, assim, é bom também saber que a teoria também foi aplicada, desenvolvida à prática. Isso é muito legal mesmo. E a gente precisa agora consolidar isso para ver se a gente consegue levar o conhecimento para o pessoal. Até porque, como você falou, teve essa Mila que vai vir de São Paulo, um dos nossos objetivos aqui também é contribuir na performance profissional das pessoas. Então, isso tudo que você falou é perfeito. O autoconhecimento a pessoa tem que ter. Eu sou um cara que defendo a meditação, eu medito todo dia, porque é necessário acalmar a mente, justamente para a pessoa encarar a rotina. E aí eu entendo perfeitamente as suas alunas disputar, falar que, ó, bloquearem a agenda para aquele horário, porque realmente gera interação. Eu tenho isso numa versão muito diferente, mas é quando todo sábado eu jogo meu futebolzinho. Perfeito. E ali minha esposa sabe que não adianta, eu vou estar lá e vai fechar. E o tanto que isso faz bem, não só para o físico, faz bem também para o mental. Que hoje é uma das preocupações que a gente tem no dia a dia. Preparada? Preparada. Pode pegar cola? Pode pegar cola pra gente fazer da melhor maneira, pra levar a melhor informação pra todo mundo. Vamos lá. Aí eu vou fazer só uma introdução, que depois eu faço uma edição e a gente segue. Então, começa agora as 7 pedras do caminho profissional. Aí na hora tem um corte, tá? Entrar um som, uma coisa bem legal. Débora, eu queria que você compartilhasse com a gente. Qual é a primeira pedra no caminho que um profissional, tanto da sua área da educação física ou até como empreendendo, vai encontrar, que para você foi uma pedra mesmo? Eu coloquei aqui, eu pensei na minha trajetória, tá? Sim. Até para explicar a lógica aqui do que eu selecionei, da minha carreira de personal a franqueadora. Perfeito, olha, vai ser maravilhoso. Vai passar por todas essas fases, tá? Porque isso dificuldade sempre vai ter, né? Perfeito. Só vai mudando e aumentando o nível, né? De dificuldade. Perfeito. Então, eu acho que a primeira delas que começou a mexer comigo foi essa questão de como ter qualidade de vida, sendo, no meu caso, personal trainer. Sim. Então, a questão de encontrar equilíbrio, conseguir uma remuneração legal que atendesse aos meus anseios, mas que também me permitisse ter uma saúde mental, né, e física, porque eu cheguei até a ter lesão de tanto ficar em pé. Legal. Então, a qualidade de vida realmente é aquela coisa, tem coisa que não vale, né? Então, a nossa qualidade de vida, a gente realmente não pode deixar de lado. Claro que tem épocas da nossa vida que vai ser necessário apertar um pouquinho, né? Mas tendo em mente que vai ser uma fase, que vai ser por um tempo, mas sustentar uma rotina assim, sem qualidade de vida, eu acho que é algo que me incomodou muito e que incomoda muito os profissionais de educação física em geral, que impede até mesmo eles de se sentirem realizados com a profissão. Isso aí ficou excelente, essa primeira pedra, começar com ela, porque justamente deve ter muitos alunos de educação física, ou então até próprios profissionais que são personagens e devem estar sentindo essa dor, como você sentiu e passou. Muito legal. Segunda pedra. Vamos lá, segunda pedra. No meu caso, quando eu decidi otimizar o meu tempo, né, e resolvi optar pelo modelo de small group, uma pedra no meu caminho foi onde eu vou dar aula para essas 8 alunas, né? Porque parece fácil, né? Aí, as academias têm salas de coletivas. Então eu vou alugar aqui um horáriozinho da sala. Beleza, mas qual horário que tem disponível? Perfeito. Porque as turmas, né? As aulas lá... Geralmente, os horários que você ia querer eram os horários que eles também estavam cheios. Isso foi um grande problema, Perfeito. Né? Porque eu tentei começar lá dentro da academia e aí eu percebi que seria inviável, porque os horários disponíveis eram péssimos. Perfeito. Então, isso foi uma grande pedra no meu caminho que rapidamente já me levou ao próximo passo, que era o quê? Ter o meu próprio espaço. Legal, legal. Terceira pedra. Terceira pedra. Aprender a ensinar outros professores a minha metodologia, e não só a metodologia, a dar aula como eu dava.
Então, atender, o que eu falo de além da parte técnica, que hoje no Slim Fit, a gente dá tanta importância para essa parte da conexão, do relacionamento, do atendimento, tanto quanto a gente dá a parte técnica. Então, as duas são importantes iguais, de forma igual, mas hoje eu estou, inclusive, até fortalecendo que essa parte do atendimento, essa parte pessoal, ela chega até ultrapassar e ser ainda mais importante do que a técnica. E foi preciso eu colocar no papel o que já estava enraizado em mim. Então, entender que aquilo ali tinha processo, né? Então, eu tive que encarnar ali a professora mesmo para... Lembrar os tempos de mestrado. Isso mesmo, para colocar, ensinar de forma didática, colocar no papel de uma forma didática para um outro professor entender que não bastava ali só saber a aula, que tinham outras coisas que eram importantes ali, né? Nessa formulinha ali de sucesso da aula de Slim Fit. Nossa, perfeito. E realmente é. E isso aí, querendo ou não, é bom que você implica também na formação dos profissionais que vão estar com você, né? E hoje, já dando um spoiler aqui para você, eu não consigo parar, né? Tô sempre querendo mais. Que isso? Quase nada, detalhe básico isso aí. E agora eu tô com um novo projeto que em breve será lançado, que é justamente nessa parte, eu sinto que eu tenho uma missão, não só com o Slim Fit, mas com a educação física, Sim. de formar, elevar o nível dos profissionais de educação física, porque a grande queixa deles é não ser valorizado, que é um problema que eu nunca tive. Sempre fui valorizada. Então, por que eles não são valorizados? Onde que eles estão errando? Sim. Então, hoje eu consigo entender claramente onde que eles estão errando e eu acho que realmente eu posso fazer a diferença na educação física. Legal. Se eu conseguir escalar e conseguir passar esse conhecimento para mais profissionais. Então, hoje, dando um spoiler, em breve vou lançar algo muito bacana sobre isso, que eu espero que impacte a vida profissional de muitos profissionais aqui no Brasil. Conte com a gente, porque tem tudo a ver com o de trabalho. O dia que você lançar seu curso, pode contar com a gente para divulgar, que vai ajudar muitos profissionais dessa área para estarem fazendo isso. Obrigada, é isso que eu quero. Quarta pedra. Definir um modelo de negócio para expandir. Isso. Né? Porque boa. a demanda chegou, né? A demanda chegou, as pessoas querendo, e aí, como é que eu faço para ter um negócio igual ao seu? Mas e aí? São tantas possibilidades, né? E a gente empacou um pouquinho aí, não foi fácil decidir, a gente mudou várias vezes. Legal. Bati o martelo e aí, não é isso, volta. Nesse meio do caminho de indecisão, eu ainda perdi um filho, você vai lembrar, perdi um filho no parto. E isso você também... compartilhou isso nas suas redes, foi legal assim, na época, porque com certeza outras mulheres se sentiram... Exato. Sororidade. Eu falo isso nesse momento porque foi algo que me motivou a meter as caras, vamos dizer assim, na opção de me tornar uma franqueadora. Porque ter uma franquia dá muito trabalho. Eu imagino. E antes, quando eu estava grávida, né, ali no meio dessa indecisão, eu falava, não vou dar conta, né, de ter um filho, muita novidade ao mesmo tempo de assumir uma franqueadora. Vamos fazer aqui uma licença de marca, que é mais suave, né? Vou conseguir aqui administrar bem. Mas aí, depois que eu perdi o filho, eu entendi, vamos meter as caras, eu não quero perder qualidade mesmo, né? Sim. Então, franquia é o melhor modelo para isso. E isso me deu forças para entender que eu dava conta. E aí, com o apoio do Bruno, com toda a base que ele tem, né? E a nossa experiência como franqueados também, isso influenciou muito e a gente falou, vamos nessa. Pô, excelente. Quinta pedra. Quinta pedra. O escalar sem perder qualidade, né? Isso. Essa não é fácil, né? Até hoje a gente... Isso é uma coisa também que eu falo que eu nunca vou estar satisfeita. Eu sempre quero melhorar. Eu estou sempre vendo onde que pode ficar melhor para garantir uma experiência, oferecer a mesma qualidade, aquela que eu oferecia para as minhas alunas lá atrás, né? Como é que eu posso garantir que cada aluna minha, em cada canto, né, agora nas unidades fora de Brasília, em cada canto de Brasília, realmente estejam recebendo o que eu prometo entregar, né? Então, para isso, eu precisei desenvolver muitos processos. E isso leva muito tempo. Sim. Né? Não é do dia para a noite. Então, hoje a gente, no início, eu passava a aula para os professores pelo WhatsApp escrita. Aí o professor
de uma unidade recebia, interpretava de um jeito, o outro Isso, interpretava do outro. Aí as alunas viam no Instagram e falavam, mas na minha aula não teve esse exercício, não. Aí começava a confusão, gente, para tudo, vamos ter que organizar melhor isso. Aí a gente desenvolveu o sistema, gravou vídeo por vídeo. A famosa dor do crescimento, né? Exatamente. Então... Agora, a gente vai chegando próximo da 6ª e da 7ª pedra, e aí eu vou até ajudando, mas hoje você veio preparado, não vou ajudar em nada. Mas só queria que na 7ª pedra você lembrasse aquela situação que você quase pensou e, cara, vou desistir disso. Vou voltar, não é isso que eu quero. Por quê? Automaticamente a gente faz o link para depois você lembrar o caso que você fala assim, vale a pena. Então, só direcionando nisso. 6ª pedra. 6ª pedra, encontrar franqueados e professores que estejam dispostos a pagarem o preço, né? Porque quando a gente fala de um serviço, um produto de alto ticket, a pessoa já chega esperando muito. Uhum. Então, eu não posso... Eu tenho um senso de compromisso, de respeito em relação ao dinheiro da minha aluna muito grande. Então, eu não admito que ela não receba a altura do que ela está pagando. Então, só que esse atendimento premium também, né, que tem que estar à altura do quanto a gente cobra, ele não é fácil. Ele tem um preço. Ele tem um preço muito alto. Então, assim, os desafios, você perguntar para mim como que é quem está por trás dos desafios, é péssimo. A gente se estressa muito, é desgastante. Assim, se eu pudesse não fazer os desafios, eu não faria. Mas eu sei que eles fazem toda a diferença para minha cliente, que eles fazem realmente mudança na vida das minhas alunas, que eles fazem as minhas alunas a terem uma assiduidade nas aulas muito maior. Sim. Então, assim, é um preço alto que eu pago, que a gente sua, que a gente sofre. Você e seus franqueados. Mas que a gente tem a certeza que funciona. Aí é mais fácil pagar o preço, né? Sim. Porque a gente já tem a fórmula, o script ali, e eu falo para os franqueados, gente, isso funciona. É só seguir, vai doer, mas segue porque vale a pena. A recompensa faz tudo, vale a pena. Quando a gente vê a aluna satisfeita, com a saúde lá em cima, autoestima, casamento bom, sabe? Isso faz tudo valer a pena. Então vamos chegando, tá quase chegando no caso que faz valer a pena. Calma. Chegamos agora na 7ª. E aí eu peço assim, qual foi aquela pedra gigantesca que você falou assim, nossa, se quiser citar um caso real, pode ficar à vontade. Não, agora, para finalizar, eu coloquei uma pedra atual, né? Uma pedra de um momento atual que a gente está vivendo, que é aquela dúvida, né? Eu invisto para crescer, ou eu espero crescer para contratar mais pessoas para me ajudar, entende? Aquela história, eu contrato para crescer, ou seja, né? Eu arrisco, ou eu espero crescer e seguro a onda, ralo muito aqui nas condições que eu tenho e vou crescendo passinho por passinho. Isso tá sempre na nossa mente, né? Aqueles momentos que a gente fala, vamos dar um passinho um pouquinho maior, vamos dar uma arriscada, bora, vai valer a pena, vamos contratar uma pessoa mais capacitada, que às vezes vai fazer a diferença aqui no negócio, vai te aliviar. Perfeito. E para você poder pensar em outras coisas, vai aliviar o seu operacional, que eu tenho muita dificuldade de sair desse operacional. Sim. Ainda. Talvez porque eu não tenho o número de pessoas trabalhando comigo que me permita fazer isso. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, não é o momento, que eu ainda não sou uma grande franqueadora, então também não posso, né, dar um passo tão maior do que as minhas pernas. São os desafios das escolhas a serem feitas. Exato. Você está numa fase e, olha, gente, tomar essa decisão não é simples. Eu vou investir porque eu sei que vou crescer. Não, você tem que olhar mercado, você tem que olhar nossa economia, como é que tá. Você tem que ter gente para fazer, porque todo negócio que tem franquia não depende só da franquia. Depende de gente, que nem você citou na pedra anterior, disposta a pagar o preço para isso ficar. E o crescimento, ele promove isso. Então, realmente, essas escolhas que tem que ser tomadas para cada negócio são um desafio. Exatamente. Então, essas dúvidas, assim, permeiam a gente o tempo todo, né? Aquela vontade de sair contratando um monte de gente, fazer acontecer, aí depois você cai na realidade, né? O marido vem e corta as asinhas, fala que eu tô ficando louca, e aí a gente cai na real. Legal. Né? Muito bom, viu? Não foi difícil. E ainda veio preparada, gente. Isso aqui que é o melhor de tudo, isso aqui que ajuda. Preparei 10 minutos antes de chegar, mas deu certo. Vamos seguir então para aquele caso
E aí eu preciso que seja um caso real mesmo, que você falou, cara, é por isso que eu tô todo dia me lascando aqui, pensando em como melhorar, agradar. É por isso, por esse tipo de resposta, por esse tipo de casos, que fazem valer a profissão. Você sabe que foi bem difícil, assim, eu pensar em algumas coisas, escolher algumas coisas Isso. para contar aqui, porque parece coisa de Deus, que toda vez que isso passa pela minha cabeça, eu vou jogar tudo pro ar. Não passa 24 horas, nas próximas 24 horas é certo que eu vou receber algum sinal de alguma aluna que eu vou, tá bom, Deus, eu já entendi, eu vou continuar. Legal, manda aí. Então, assim, são muitos. E isso acontece com muita frequência no Slim Fit, porque realmente o Slim Fit é um produto que transforma vidas, então isso fica fácil, né? Esses motivos para a gente continuar, sem falsa modéstia, eles acontecem no nosso dia a dia. Eles Legal. acontecem diariamente. Então, a gente tem esse alimento, sabe? Esse gás para continuar. A gente se abastece todos os dias Mas de energia. eu lembro que você, durante a entrevista, você comentou, aí lembro que eu falei, eu acho que isso vai ser um spoiler, mas eu acho que teve uma coisa que você me falou que realmente chocou. É justamente que é uma coisa que as alunas agregam o seu negócio, acho que é tão importante, a convivência delas com as comunidades, que os maridos se conheceram, que quando você falou que chegou no topo, e para o marido entender que aquilo é importante para sua companheira, é porque realmente tem uma transformação e faz valer todo o sacrifício da profissão. Exatamente. Esse momento aí foi um momento que me marcou muito, esse da festa que eu falei, que Isso. eu consigo lembrar da sensação de realização que eu senti ali naquele momento. Foi algo que me marcou, assim, profundamente. Ali sabe eu me senti preenchida, assim, sabe, completa. É uma sensação, ali eu me senti realmente feliz. E eu Perfeito. acho que isso é um privilégio tão grande, você conseguir ser feliz fazendo o que Sim, você sim. ama, né? Só motiva ainda mais, Davi. Né? Eu acho isso um privilégio muito grande, sou muito grata por poder fazer o que eu amo, né? E então esse, sem dúvidas, foi um marco. Agora, eu lembrei de uma situação aqui agora que eu não tinha notado. Na nossa última aula da praia, que foi no ano passado, o aulão da praia, né? No Na Praia, Uhum. o que a gente faz? A gente pensa, a gente prepara os kits com camiseta, ecobag, um monte de brindes dentro, só que a gente tem que chutar quantas pessoas vão. Sim. Né? Porque tudo isso demora para fazer camiseta, são 60 dias, né? Para Não é preparar de um dia tudo pro isso, outro, não dá para eu esperar as pessoas comprarem ingresso e falar, olha, deram 300 pessoas, faz 300. Não, a gente tem que chutar, a gente tem que arriscar. E aí, a cada ano a gente foi fazendo mais, né? Foi sentindo. Só que sempre falta camiseta para todo mundo, sempre vai mais pessoas do que a gente se prepara. Então a gente já comunica isso, a gente fala, olha, a entrega dos kits vai ser na hora e vai ser para as primeiras 350 pessoas que chegarem, por exemplo. E aí, eu acordei no dia do aulão da praia, 5 horas da manhã, tinha que chegar bem cedo lá para organizar. Falei para todo mundo da equipe, olha, gente, eu quero que quando os portões abram, todo mundo esteja lá recepcionando as alunas, esteja tudo pronto. Então, 5 horas da manhã, toco o meu despertador. Quando eu pego o celular, né, para desligar o despertador, eu já vi ali a notificação da mensagem. Tinha uma professora mandando uma foto, falando, já tem uma aluna na fila. Nossa. Aí eu falei, não, isso é brincadeira, é pegadinha, né? Com certeza ela foi pra festa anterior, da noite. Foi emendado, já chegou lá Tá pra lá fazer. na balada e tirou uma foto de brincadeira, pra mandar lá no grupo da turma. Gente, já tô na fila esperando vocês. Eu jurava, de verdade, que era brincadeira. Quando eu abri, tava a aluna realmente com roupa de malhar, ela gravou um vídeo. Gente, olha aqui, ó, só para mostrar para vocês que eu já garanti o meu kit e eu tô aqui, sou a primeira da fila, espero você. De noite, tava escuro, Nossa Senhora. um breu. Quando eu vi aquilo, eu te juro, me deu dor de barriga. Porque ali eu pensei, que responsabilidade. Olha a expectativa, olha o que o Slim Fit está fazendo.
Então, quando eu cheguei lá, já tinha uma fila quilométrica. Não, imagina. Na praia nem tinha aberto ainda. Tinha uma fila, parecia do INSS, gigantesca, sabe? De pessoas ali esperando para ganhar o kit, que é uma camiseta. Sabe? Então, aquilo ali mexeu muito comigo. E é aquele negócio, não é uma simples camiseta, mas é o valor que se emprega nela. Exatamente, o que ela significa, né? Agora eu preciso que você chegou no último quadro, que é quem você convidaria para um café especial. Pode ser uma pessoa que esteja viva, pode ser uma pessoa que já faleceu, mas quem que você queria ter a oportunidade de conversar durante 1 hora, que nem a gente fez aqui agora, e absorver conhecimento profissional? Você sabe que essa pergunta foi difícil, que eu não sou tão ligada nisso, né? Assim, em pessoas, ídolos, tal, mas é claro que, né, tem muitas referências. pessoas que me inspiram. E aí eu fui um pouquinho longe. E audaciosa também, né? Podemos dizer. Eu pensei no Walt Disney, Nossa, porque eu já entendi que o meu trabalho, ele vai muito além, sabe, de entregar uma excelente aula. legal. E o Walt Disney soube, né, criar experiências A jornada do cliente. que marcam para sempre, que ficam na memória para sempre. Legal. Faz o cliente realmente se sentir especial, né? E eu acho que no fundo é o que todo cliente quer. Ele só quer se sentir especial, sabe? Independente do que você vende, do que você oferece, do que você entrega, o cliente está ali, ele só quer se sentir especial. Perfeito. Então, eu acho que eu teria muito a aprender com ele. Legal, também gostaria de estar nesse café aí. Bom, que bom, Débora. Eu agradeço muito todo o seu tempo dedicado, toda essa informação para as pessoas. E a gente chega nesse momento final com tanta história, tanta notícia boa e refletido aqui nas pessoas que participaram também. Eu queria saber, se você quiser, pode dar um recado de despedida ali pro pessoal. Fique à vontade. Gente, eu só tenho a agradecer por estar aqui. É um prazer, né? Eu ficaria aqui conversando, Sim. viraria a noite conversando, falando sobre isso e principalmente falando sobre o mundo Slim Fit que a gente chama, né? Que é algo que realmente envolve muito amor, é verdadeiro, tem essência, não foi construído do dia para a noite, né? Não estamos nos aventurando, realmente é algo que foi construído ali no dia a dia, com muita batalha. Eu espero ter contribuído, atendido às suas expectativas, contribuindo com quem estiver aí pensando se faz educação física ou não faz. Perfeito. Né? E a mensagem que eu quero dar, gente, é que não importa a profissão que você escolha. Se você realmente conseguir enxergar um propósito por trás do que você faz, não se contentar em se acomodar, estar sempre buscando conhecimento, sempre querendo aprender mais, porque isso é uma coisa assim que eu, até o último dia da minha vida, eu quero estar aprendendo, ter sede de evolução, disposto a pagar o preço, porque nada vem fácil. Não Perfeito. achem que foi fácil. Não foi fácil para ninguém. Que todo mundo que tem sucesso ralou muito. Não se iludam. Não existe, né, dinheiro nem sucesso, realização que vem fácil. Mas encontre algo que faça o seu coração vibrar, que Legal. isso vai te dar suporte para aguentar todos os altos e baixos que são inerentes à vida, não é nem ao empreendedorismo, é a vida. A vida tem altos e baixos. Então, o que vai te sustentar é você realmente gostar muito do que você faz e ter um propósito ali por trás. Legal, hein? Nossa, muito bom hoje. Hoje realmente esse episódio vai agregar muito. E é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim do nosso programa e eu vou me despedindo. Agradeço o seu tempo. Por favor, aperta o joinha do like aí. Quem quiser, compartilha. Esse conteúdo já está disponível para outras pessoas. Você que faz educação física ou quer fazer educação física ou é aquele personal que não sabe para onde seguir, tá aí um belo exemplo que você pode seguir, uma jornada de sucesso muito boa. E eu fico aqui, nessa missão, nessas conversas produtivas de trabalho. Até a próxima.